Bem, seja bem-vindo aí ao canal. Espero que você esteja acompanhando aí os vídeos, essa série aí de crescimento profissional. A gente vai falar sobre conceitos aqui. E o tema hoje é uma reflexão sobre problemas. Você tem problemas? Você está com algum tipo de problema? Financeiro, na carreira, de aprendizagem, de relacionamento, em casa, no trabalho? Como estão os seus problemas? Bom, eu poderia fazer outra pergunta, né? Quem não tem problema? Todos nós temos. E esse é um desafio, uma maneira de ver como nós encaramos os problemas é que vai fazer a diferença. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o problema não é o problema. O problema nunca é o problema. O problema é quando você começa a enxergar o problema como tal, ou seja, como problema. Porque veja, é uma percepção, é como nós encaramos, sabe, os desafios diante da vida. Deveríamos ter aprendido lá no ensino infantil, né, ou no ensino fundamental, logo na base lá, de que a vida é resolver desafios, resolver problemas, passar para a próxima etapa, né? Afinal, nós estamos num processo de crescimento. Então, os problemas revelam isso, revelam crescimento, revelam oportunidades. Nós deveríamos ser gratos aos problemas. Mas por que eu trouxe esse tema? Porque nos meus treinamentos que eu faço em empresas, eu percebo o seguinte: muitas pessoas, eu também já fui assim, já passei por isso, muitas pessoas muitas vezes veem um problema e nós temos uma reação de como se nós não deveríamos estar passando por aquilo. Eu não quero enfrentar, eu não deveria estar passando por isso, isso é muito difícil, não vai dar certo, ou seja, existe uma resistência em lidar com os problemas. Eu gosto muito de uma frase do Henry Ford que fala o seguinte: as pessoas elas simplesmente desistem. Não é que elas falham ou são derrotadas, elas desistem. Diante de um problema, nós só podem ocorrer duas coisas. Ou você terá êxito e você passa para a próxima etapa, onde vão se apresentar novos cenários de oportunidades de crescimento e desafios, outros problemas. Ou você não tem êxito e você falha. E é uma falha, não é uma derrota. Anota essa frase: o ser humano não foi feito para a derrota. Não existe derrota no DNA do ser humano. Existem falhas no processo de crescimento. E essas falhas são muito bem-vindas, porque toda vez que você falha, é uma oportunidade para você analisar como é que você lidou com o problema, como é que você entrou no problema, com que nível de energia você entrou no problema, nível de conhecimento você tinha para lidar com aquela situação, nível de, sabe, de motivação que você tinha, nível de suporte, né, de recursos você tinha para enfrentar a situação. Quando você analisa, opa, você começa a ver mais sobre você. É sempre um olhar para dentro, nunca para fora. Você começa a enxergar novos caminhos. Talvez você, diante dessa análise, fale assim: opa, foi a maneira, talvez eu não devia estar nesse caminho. Existem outros caminhos. Ele revela outras oportunidades, outros caminhos. Ele revela falhas na habilidade ou falta de conhecimento e falta de técnica. Ele revela a falta de energia, ele é revelador. Se você analisar, toda vez que nós falamos com um problema, ele é revelador. Portanto, nós deveríamos ser gratos. E você é grato porque é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade de trazer mais conhecimento, mais habilidade, de desenvolver novos cenários que você não tinha visto então. É uma oportunidade de você dizer: não é por este caminho, é por outro caminho. Então veja, é sempre um crescimento, é sempre uma oportunidade. Nunca encare o problema como um problema. Mas por que as pessoas têm tanta aversão aos problemas? Porque as pessoas têm medo de ser criticadas. Primeiro, têm medo de falhar. E ao falhar, elas vão encarar de modo negativo. Elas têm medo de ser criticadas, têm medo de ser rejeitadas, acreditam que não serão merecedoras, acreditam que o mundo não vai mais amá-lo, não vai aceitá-lo. Sabe, como uma criança que tira nota vermelha numa prova? Acha que vai ser criticada,
que vai ser julgada pelos pais, que não vai ser mais amada. Então esse é o medo inicial, porque as pessoas têm uma certa aversão, né? Mas o que acontece quando você tira uma nota vermelha, quando você não passa para o próximo nível? Você revela que você tem que estudar mais, revela como você estava, se você estava concentrado, se você não estava concentrado. Como você lidou com as questões, revela mais empenho, que você tem que ter mais empenho, revela que aquele assunto lá você não estudou direito. Veja, então, você modifica, se transforma, é uma oportunidade e na próxima etapa, na próxima prova, você passa. Revela que você deve estudar outros assuntos, de outro cenário, que você não enxergou com aquela visão que deveria, que a questão estava pedindo. Então, sabe, eu não quero me alongar muito nesse vídeo, mas isso aqui é revelador. Então, as pessoas com medo da crítica, elas muitas vezes encaram o problema como, não devo estar passando por isso, vou falhar. Ou elas encaram como uma crítica, uma rejeição, ou encaram como se fosse uma derrota. E se você enxergar como uma derrota, não tem nada que possa ser feito, mas você foi derrotado, aí você fica mal, fica depressivo, mas não é. É apenas mais uma etapa nesse processo longo, nessa estrada maravilhosa chamada vida. Nós não estamos aqui para evoluir. Aí você tem que voltar aos princípios, aos valores, sabe, à sua identidade. Qual é a identidade do ser humano? Você é um ser divino, afinal foi criado e foi gerado por um ser divino. Né? A sua imagem e semelhança para evoluir, para estar nesse processo, para ganhar conhecimento, para passar para a próxima etapa. Não é? Que nós não sabemos exatamente qual vai ser, mas essa é a beleza, né, da vida também. Já pensou se você soubesse tudo? Então veja, nesse processo teremos desafios. O problema torna-se problema quando as pessoas não fazem essa reflexão. Veja que o olhar é para dentro, não é para fora, e aí as pessoas começam a dar desculpas. Então aí surge o problema. Eu falhei, não resolvi esse problema porque não tive tempo, porque não tinha dinheiro, porque não tive ajuda, porque o governo não ajudou, porque o mercado não estava favorável, porque... Então, se você coloca justificativas, você vai colocar força no outro, no ambiente, fora de você. É o governo, é o seu parceiro, foi a escola, foi o mercado, sabe? Foi o tempo, foi porque você não tinha recursos. Veja, aí você coloca muita força fora, tira de você, e aí não há muito que se possa fazer, a não ser lamentações. Então, aí a visão do problema é o problema, porque não é assim. É sempre sobre você. É sempre uma jornada de crescimento, de evolução. Pense nisso. Nós devemos ser gratos, analisar, ver oportunidades de crescimento, porque todo problema é revelador sobre crescimento pessoal. Anote isso, deixe sua dúvida, faça uma pergunta que eu responderei em outro vídeo. Para mim será um prazer responder para você aqui. Vai acompanhando o canal, que a ideia aqui é ter muitos assuntos aqui para que a gente reflita e aumente a nossa percepção e o nosso crescimento. Um grande abraço.